Olá, bem-vindos ao canal Robótica em Foco. O objetivo do vídeo de hoje é fazer uma experiência ainda dentro desse universo dos LEDs, mas agora a gente vai trabalhar com a oscilação da intensidade do brilho. Para isso a gente vai continuar utilizando o nosso LED interno do ESP32. Vai ser importante acompanhar direitinho o passo a passo desse vídeo, porque nós vamos introduzir a ideia do sinal PWM, que é um conceito muito essencial, principalmente para quem está acompanhando a nossa série de vídeos a respeito do ESP32. Se você não sabe do que eu estou falando, siga o nosso canal, acompanhe os nossos vídeos, curta, compartilhe com seus amigos. A gente está fazendo uma série de tutoriais falando sobre o funcionamento, dando algumas dicas. Então, se você ainda não está por dentro disso tudo, entre lá no nosso canal e dê uma olhadinha. Vamos lá? Bom, vamos falar sobre sinal PWM. Primeira coisa importante a se fazer é definir o que significa essa sigla PWM. PWM é modulação de largura de pulso. É uma técnica muito eficaz que trabalha codificando digitalmente sinais analógicos. Então, o que ele faz é modular o ciclo ativo de uma forma de onda. É daí que entra outro conceito muito importante, que é o Duty Cycle. Bom, a gente pode pensar nele como sendo um sistema de chaves. Então, ora ele está aberto, no nosso caso ligado, ora ele está fechado, desligado, representando assim nível alto e baixo, que é o famoso 0 e 1, 1 e 0. Quem conhece um pouco de eletrônica digital já remete automaticamente às formas de onda quadrada, que são exatamente o que estamos tratando aqui. Bom, para a gente ter uma noção maior, a gente pode pensar, se eu tenho o Duty Cycle ali com um valor de 60% atribuído a ele, eu estou dizendo que 60% do tempo o meu circuito ou carga está ligado e os outros 40% do tempo ele está desligado. A ideia é essa. Então, como que eu realizo esse cálculo? Eu vou pegar ali a largura do meu pulso, analisando a minha forma de onda quadrada. O que representa essa largura do pulso? É o tempo que o meu sinal permanece ligado e vou dividir pelo período. O período eu posso associá-lo a uma repetição completa da forma de onda, ou ainda a soma da largura do pulso, que é o tempo que o meu sinal permanece ligado, com o tempo que ele permanece desligado. Existem várias definições para período. E eu multiplico por 100 porque o Duty Cycle é sempre um valor em porcentagem. Por isso existe essa necessidade. E se eu quiser ainda saber a tensão média? É possível através desse valor que eu acabei de descobrir. Basta multiplicá-lo pela tensão aplicada. Aí eu vou descobrir qual que é a tensão média em cima daquele meu circuito ou daquela minha carga. Bom, então vamos agora para a principal parte do nosso vídeo. Eu já abri aqui a minha interface do Visual Studio Core, já criei um novo projeto na minha extensão, que eu denominei de Oscilando um LED. Você pode colocar aí o nome que você achar melhor. E a gente vai começar o nosso código-fonte. Eu deixei aqui um espaço porque eu vou inicializar as minhas variáveis depois. Porque primeiro eu quero falar das principais funções que eu vou utilizar dentro do meu Void Setup. A primeira função já é uma conhecida nossa, que é o Pin Mode. Bom, o que o Pin Mode vai abrigar? Ele vai abrigar a nossa variável, que no caso vai ser o LED, lembrando que ela ainda não está inicializada, mas eu já vou colocá-la aqui. Logo após eu terminar essa etapa, eu vou voltar lá e inicializar ela. Vou colocar então o LED e vou dizer se ele vai ser entrada ou se ele vai ser saída. No nosso caso, o LED vai ser saída. Então, output. Ok. LED C Setup. A sua sintaxe tem 3 dados. O primeiro dado é o canal. O segundo dado
é a frequência, vou denominar só de FREQ. E o terceiro dado é a resolução, dada em bits. Vou colocá-los assim dessa forma. Aí depois eu falo para vocês qual valor que eu atribuí a cada um desses três dados. LED-C Right também não é uma desconhecida, vai abrigar o canal e o Dirty Cycle. A gente falou bastante sobre Dirty Cycle nesse vídeo, ele também vai aparecer aqui pra gente. Por último, LED-C, Etash, faltou um azinho aqui, PIN. Bom, o que a gente coloca nela? O pino, que no nosso caso chama LED, né? O pino do LED, e o canal que a gente está utilizando. É importante a gente, eu sempre falo canal, frequência, lembrar dessa ideia que a gente está tratando de variáveis e que cada variável tem o seu valor correspondente. O que eu vou colocar no void loop nessa primeira parte? Não vou colocar nada. Por que eu não vou colocar nada dentro do meu void loop? Bom, nessa primeira parte eu quero apenas demonstrar para vocês que o meu LED pode acender com apenas a parte da sua capacidade de brilho. Então, se eu quero que o meu LED acenda apenas com 50% da sua capacidade. Quando eu for definir as minhas variáveis, é que eu vou colocar valores referentes a esses 50%, que vão me dar esses 50%. E a peça fundamental vai ser justamente o Dirty Cycle, que a gente falou tanto dele nesse vídeo. E não há necessidade de eu colocar valores ou funções dentro do meu void loop, porque isso vai ser uma etapa estável. Ele vai permanecer todo o tempo com esses 50% da sua capacidade. Logo após esse teste é que a gente vai estar introduzindo aí a verdadeira oscilação. Agora vamos inicializar as nossas variáveis. A primeira é referente ao pino. Eu dei o nome de LED e vou atribuir para ele o valor 2, que é o pino mesmo do LED interno do nosso ESP32. O próximo é o canal. Eu vou utilizar o canal 0, int resolução. Eu vou utilizar 8. E esse 8 eu vou até comentar aqui, a resolução é referente aos bits. Então, eu estou utilizando 8 bits de memória. A próxima é referente ao Dirty Cycle. Bom, se eu estou utilizando 8 bits de memória, e isso, quando eu falo bits, né, ele está em binário, esse valor corresponde em decimal a 256. Então, o meu Dirty Cycle, se eu quiser que ele tenha 100% do seu brilho, se eu quiser que meu LED tenha 100% do seu brilho, eu utilizo 256, que é o correspondente à minha resolução. Se eu quiser que ele tenha 50%, que foi o exemplo que eu dei, eu vou usar 50% de 256, que é 128. Então, vou associar aqui esse valor, 128. Dessa forma, eu terei o meu LED em 50%. Vou comentar isso aqui também. Ok. O nosso último dado que falta é a frequência, que eu coloquei como sendo FREQ, e eu quero atribuir a ela 1000 Hz. Agora vamos rodar para ver o funcionamento do nosso programa. Espero que você tenha conectado o seu ESP32 na saída USB do seu computador para fazer aí o resultado junto comigo.
Eu fiz o teste com 50% de brilho. Se vocês quiserem olhar outras intensidades, vocês podem ir variando o parâmetro do Dirty Cycle de acordo com a intensidade aí que vocês quiserem. E agora a gente vai estar fazendo outro teste com a luz pulsante, que é essa ideia aí da oscilação do LED, onde a gente vai observar esse brilho aumentando e diminuindo gradativamente. Então vamos lá. Eu vou mudar o nome da minha variável Dirty Cycle. Eu vou chamá-la apenas de I. Apenas para fazer um for, né, facilitar na hora de escrever o laço for. É possível inicializar até mesmo dentro do for, mas eu acho que fica mais organizado. Pelo menos por enquanto, inicializar tudo lá em cima mesmo. Então aqui eu só vou atribuir o valor inicial 0. A minha condição de parada desse laço for é que o meu I, que representa o Dirty Cycle, ele seja menor que 256, que é referente à resolução que eu escolhi de 8 bits. E aqui eu vou fazer um incremento de 1 em 1. O que vai ter dentro desse laço for? A minha função let'sWrite, ela vai entrar aqui dentro, vou tirar ela lá de cima e vou colocá-la aqui dentro do meu laço for. Ela vai ser acompanhada por um delay, só para a gente ver aí essa transição de luminosidade. Também é necessário mudar aqui dentro, né? Colocar aí, já que essa é a minha nova variável. E eu vou fazer outro for inverso a esse, só para a gente ter aquela ideia de luz pulsante mesmo, porque aqui a gente já consegue ver a variação, né? Mas eu mesmo assim, aí mudando agora os parâmetros, né? Em vez do meu I ser igual a 0, ele vai ser igual a 255. Ele tem que ser maior que 0, e em vez de ser um incremento, é um decremento de 1 em 1. O resto dos parâmetros continuam os mesmos. Bom, agora a gente vai testar novamente no ESP. Desde já me despeço. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo e até a próxima.